Boa noite, pessoal. Hoje, acionamentos elétricos, 19 de maio. Então, nessa aula, a gente vai ver escolha de relé de sobrecarga, né? Objetivo geral, então, dimensionamento de relé ou escolha de relé. Objetivo específico, dimensionamento de relé de sobrecarga para partida direta de motores. Então, aqui a gente tem o diagrama de comando e o diagrama de potência, né? No diagrama de potência, a gente tem fusíveis, contatores, relé térmico e o motor, né, que se deseja acionar. Para quem não se lembra como que se determina o contator adequado e o fusível, estão nas duas últimas aulas, de 5 de maio e 12 de maio, né? A gente tem links aí no Moodle, né, ou mesmo aqui no canal, né, das últimas duas aulas. Então hoje a gente vai ver aqui o relé térmico. Relé térmico, né, também relé de sobrecarga, né, que aliás é o tema aí da aula. Ele simula, né, o nosso motor, né, que eu desejo proteger. Então, se ele percebe alguma sobrecarga, né, que poderia danificar, né, o nosso motor, ele desarma, né? Então, qual é a função dele? Proteger o motor, né? Então, ele é até chamado aqui de bimetálico, porque ilustra o tipo de funcionamento dele baseado em corrente elétrica e temperatura, né? Por isso ele é térmico. Alguns ajustes, né? Ele tem um disco seletor aqui, que conforme o modelo você pode ajustar a corrente nominal do motor. Botão vermelho de teste, botão azul para ajuste de rearme automático ou manual. Aqui a gente tem ilustração de como ele é instalado. Então, aqui eu tenho o contator, né? E ele vai acoplado aqui embaixo. Então é muito importante que o relé térmico ele seja compatível com o contator, né? É um critério para escolha, aliás, né? A questão dele ser chamado também ali de bimetálico, né? Relé bimetálico, é por conta desse funcionamento, né? Ele funciona mais ou menos assim. Então aqui corrente passando, né? E isso aqui que está escrito bimetálico seria um contato que é composto por dois metais. Então conforme passa a corrente, isso aqui esquenta, né? Como são metais diferentes, né, eles reagem à passagem da corrente de forma diferente. Ou seja, se eles esquentam, eles também dilatam de forma diferente, né? Então, um metal dilata mais que o outro, e a gente vê isso aqui, ó, né? Ele entorta para cima, abre o circuito, para de passar corrente. É semelhante a um termostato aí de geladeira, é o mesmo funcionamento, né? É um contato de dois metais. Quando esquenta, ele fica curvo, porque um lado dilata mais que o outro, né? Nesse caso, o de baixo está dilatando mais que o de cima. E aí abre o circuito. A gente visualiza muito isso aqui. Vai comprar um Marmitex e a tampinha é ali de um papel revestido com alumínio, né? Aí o alumínio dilata mais que o papel e aquilo ali fica curvo desse jeito aqui, assim. Então seria o mesmo princípio. Por que ele desarma, né? Por que ele protegeria o motor? Travamento do motor, curto-circuito entre as bobinas, curto-circuito entre bobina e carcaça, ou quando aumenta, né, a corrente aí, além do que o motor suporta. Classes do relé térmico. Então ele é dividido em algumas classes aí por tempo de partida, né? Classe 10 para motores com partida até 10 segundos. Classe 20 até 20 segundos. E classe 30 partidas aí até 30 segundos. A gente estava combinando ali na última aula que partida direta 5 segundos, né? Então seria um classe 10 aqui para o nosso caso. Critérios de escolha. Então eu retirei essa tabela de um catálogo da VEG, né? Vai estar aí o link. É exatamente o mesmo link lá para se determinar o contator, né? O mesmo catálogo. Então ele depende do tipo do contator, né? Da referência. Então ele precisa ser acoplado ali embaixo, então tem que ser compatível. Corrente nominal do motor, né? Preciso saber. E aí ele tem outra característica aqui que é fusível máximo. A gente viu na última aula como se determina o fusível ali na partida direta. Baseado naquele fusível, ele estabelece um valor máximo. Então, se eu determino que é 16
ele vai ter no máximo a 16, por exemplo, esse CW07, tal, com essa referência aqui de relé térmico, né? Então já teria que adotar um maior, por exemplo. Então eu dependo basicamente dessas três características: contator, corrente nominal do motor, né, da carga, e o fusível, né, que eu vou utilizar nesse circuito, né? E aqui o catálogo de referência, né? Aqui o link para a VEG pode variar, né? Aliás, pode não, varia conforme o fabricante, mas como eu sempre digo, a interpretação é a mesma, né? A gente depende desses fatores aqui: contator, corrente nominal e fusível máximo.